E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo do Léo 30, mas dessa vez não é Inside Out Tapes, que se vocês viram o vídeo da parte 2 devem saber que eu não vou falar dessa obra tão cedo assim. Mas voltando, o vídeo que a gente vai ver hoje é o primeiro episódio de uma série chamada Clarence Tapes. Sim, dessa vez o foco vai ser Clarence o Otimista. E se isso parece uma escolha estranha de tema, se preparem porque a história desse negócio é ainda mais maluca. O vídeo começa com uma carta escrita pelo próprio Clarence, em que ele nos conta o que aconteceu antes dos eventos desse vídeo. Segundo Clarence, ele, o Sumo e o Jeff estavam brincando no parque como eles normalmente faziam, até que um estranho feixe de luz apareceu no céu. E junto com esse feixe de luz, um barulho de uma trombeta começou a tocar, assustando os três, que com medo correram até a casa do Clarence. Onde eles decidem esperar até que a mãe do Clarence chegasse em casa. Clarence, olhando pela janela, percebe uma coisa estranha. Do nada começa a chover sangue na cidade. Pois segundo outra carta escrita pelo Clarence, nós descobrimos que além da bizarrice de estar chovendo sangue, esse sangue ainda por cima queimava qualquer planta que entrasse em contato com ele. Fora isso, um símbolo esquisito apareceu na testa do Sumo, do Jeff e do Clarence, deixando os três ainda mais apavorados com tudo isso que está acontecendo. E com medo eles permanecem no quarto do Clarence por 2 horas seguidas. E estranhando a demora da mãe do Clarence, eles até tentam ligar para ela, mas sem sucesso. E o Jeff também tenta ligar para a mãe dele, que também não dá certo. E enquanto esperavam pelo melhor, o Clarence começa a assistir TV. E na TV começa a passar um aviso do governo dos Estados Unidos, com o próprio presidente. E na moral, obrigado cara que legendou o que o presidente falou nos comentários do vídeo, porque eu juro que eu não consegui enxergar a fala desse miserável, por causa da ideia brilhante do Léo 30 de colocar as letras em azul escuro. O que não seria um problema, se não fosse o bendito do filtro de estática que ele colocou no vídeo e a parte de baixo do vídeo ser mais escura que o restante da tela. Enfim, o que o presidente fala é isso aqui. Pedimos para que toda a população permaneça em suas casas. Aqueles que levam o selo na testa serão preservados pela graça divina. E aqueles que não o possuem, como os pecadores, não devem olhar para o céu. Bem-aventurados que buscam refúgio na fé, pois a terra não será mais a mesma. Abrace com devoção a chegada de uma nova era sob o governo de Deus. E se esse discurso pareceu muito religioso para vocês, aguardem que eu vou explicar isso logo. Depois de assistir esse aviso do governo, o Sumo pergunta quem que era esse tal de Deus. E nesse momento uma segunda trombeta toca. E junto com ela cai um funk meteoro no Oceano Pacífico. Por sorte, o único efeito colateral disso foi um pequeno tremor, e nada mais. Após isso, o Jeff aparece com alguns sanduíches que ele fez, e também aproveita para avisar que eles têm comida por mais alguns dias. Mas o Clarence fala que ele não tá com fome, e a única coisa que ele queria agora era a sua mãe. E a câmera mostra o relógio dele, que antes estava marcando meio-dia, e agora tá marcando 6 horas da tarde, indicando que já fazem 6 horas desde que o meteoro caiu no oceano. Indo agora para outra carta do Clarence, onde ele comenta ter tido várias alucinações desde que tudo isso começou. Outra coisa que o Clarence também comenta é que por mais que as trombetas tenham parado, ele tem a impressão de que isso tudo não terminou. E bom, eu vou aproveitar esse gancho para explicar o que está acontecendo aqui. Que para quem cresceu em uma família cristã igual eu, já deve ter sacado que o que a gente está acompanhando aqui é o mundo de Clarence sendo tomado pelo apocalipse bíblico. E isso não só inventando coisa ou fazendo algum tipo de propaganda religiosa. A própria série deixa isso bem claro, com a referência a Deus sendo feita pelo presidente dos Estados Unidos e também com as trombetas que fazem referência às 7 trombetas que irão tocar antes do juízo final, segundo a Bíblia. Eu não tava brincando quando eu falei que essa história é maluca. E se vocês ainda não acreditam em mim, vamos então ver como que são descritas a primeira e a segunda trombeta segundo a Bíblia, que fala que quando a primeira trombeta tocar, granizo e fogo misturados com sangue irão cair do céu, queimando todas as plantas da terra. Bom, o fogo a gente não viu, mas a chuva de sangue aconteceu. A segunda trombeta, segundo a Bíblia, iria cair um meteoro no mar, que exterminaria a maior parte da vida marinha, que nem a gente também viu na série. E a terceira trombeta...
Na terceira trombeta, outro meteoro iria cair na Terra, mas dessa vez no continente, contaminando rios e lagos, deixando toda a água potável amarga e sem condições de ser consumida. E nós vemos isso quando o Jeff liga a torneira, e ao invés de água sai esse líquido preto dela. E vendo isso, o Jeff fala que era melhor eles irem para fora, antes que eles ficassem sem água. O Clarence vai dizer que eles deveriam esperar pela mãe dele. E o Sumo ia falar alguma coisa, mas ele é interrompido por alguém batendo na porta. O Clarence então abre a porta para ver quem era e descobre que quem estava batendo na porta era o Percy, um amigo de escola do Clarence. Mas aqui ele está visivelmente transtornado com alguma coisa. E assim que ele vê o Clarence, o Percy fala que a mãe dele sempre lia para ele o versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse, que fala sobre uma nova terra que viria assim que a antiga terra fosse destruída. Visivelmente confuso, o Clarence pergunta do que ele está falando, e o Percy fala que a mãe dele olhou para o céu, e pergunta se o Clarence já olhou para o céu. E ouvindo isso, o Clarence olha para cima dele e vê a sua mãe e o seu pai mortos flutuando no céu. E bem, aqui termina a história desse primeiro episódio. Porém, assim como em outros vídeos do Léo 30, aqui nós temos dois QR Codes que nos levam para dois vídeos diferentes. O primeiro se chama Sumo, onde você está? Onde nós vemos o pai do Sumo caminhando com a arma na mão e uma venda nos olhos, provavelmente para evitar que ele olhasse para o céu sem querer e tenha o mesmo destino dos pais do Clarence. E na descrição do vídeo está escrito: Sumo, seus irmãos estão esperando por você em casa, dando a entender que o pai do Sumo ficou preocupado e saiu em busca do filho. E o segundo vídeo se chama Me Perdoe, Clarence, e nele nós vemos o Percy dizendo que tudo o que ele sempre fez foi por ele, e depois ele saca uma chave de fenda, indicando que ele vai atacar o Clarence no próximo episódio, que começa exatamente onde o primeiro parou, com Clarence vendo os corpos dos seus pais mortos e flutuando no telhado, e o Percy completamente enlouquecido, dizendo que os pais do Clarence eram pecadores e por isso foram punidos. Logo em seguida ele tenta atacar o Clarence, mas o Sumo apaga ele com um taco de beisebol. E se a situação estava ruim, ela piora ainda mais quando a quarta trombeta é soada. E segundo a Bíblia, quando essa trombeta for soada, o sol, a lua e as estrelas seriam escurecidas, afetando a luz do dia e da noite. E é exatamente isso que acontece, com duas mãos enormes cobrindo o sol e trazendo a escuridão para todo mundo. Enfim, os meninos se livram do corpo do Percy, e depois eles ouvem alguém batendo na porta, e fica extremamente feliz em ver que o seu filho ainda estava vivo. E o Sumo aproveita para perguntar para o seu pai o que está acontecendo. E ouvindo isso, o pai dele calmamente senta no sofá e diz que ele nunca pensou que esse dia chegaria, mas agora todos estavam presenciando o juízo final. Queria trazer o julgamento para todos os pecadores. Inclusive, esse é o motivo dele estar utilizando uma venda nos olhos, pois qualquer pecador que olhasse para os céus iria ter o mesmo destino dos pais do Clarence. A única exceção a essa regra são as crianças, que por serem consideradas puras e não possuírem nenhum pecado, recebem um sinal na testa que as protegem de serem levadas. Deixando isso bem claro, o pai do Sumo diz que eles deveriam sair agora mesmo daquela casa. E o Jeff pergunta se eles poderiam ir até a casa dele, pois ele está preocupado com as mães dele. Algo que o pai do Sumo não vê nenhum problema. Enquanto caminhavam até a casa do Jeff, o Sumo vê uma coisa interessante. Sim, uma ilusão de uma imagem dele mesmo sendo crucificado, indicando que o futuro dele não é muito agradável. Chegando na casa do Jeff, uma das mães dele recepciona eles com uma faca na mão, mas assim que ela percebe que era o filho dela, ela abaixa a arma. E dentro da casa, elas agradecem o pai do Sumo por ter trazido o filho delas de volta para casa. E também perguntam o que aconteceu com os pais do Clarence. E de uma forma bem seca, o pai do Sumo diz que eles estão mortos, mas sem tempo para luto, porque a quinta trombeta soa. E nós vemos diversos monstros caindo do céu.
E voltando para a Bíblia, segundo ela, na quinta trombeta, uma praga de gafanhotos com poder sobre os homens iriam ser libertados do abismo, causando tormenta para todos os humanos. E sim, essas coisas bonitinhas muito provavelmente são os gafanhotos. Mas o vídeo não acaba por aqui, porque como já é de costume nas séries do Léo 30, sempre possuem vários QR Codes espalhados no vídeo. Mas diferente de antes, que os QR Codes nos levavam até algum vídeo, aqui eles nos levam a 4 imagens diferentes, que juntas formam uma única imagem do Gilbert, com a coroa de espinhos na cabeça dele, indicando que ele terá um papel fundamental nos próximos episódios. O episódio começa com o Jeff sentado perto da cama encarando a gente, e ele nos fala que já fazem 6 dias desde que aquelas criaturas da quinta trombeta chegaram no planeta, e durante algum tempo eles conseguiram se esconder delas. Porém, um dia, uma dessas criaturas conseguiu invadir a casa deles e atacar a mãe do Jeff. Por sorte, o pai do Sumo dá um tiro e mata a criatura. E após esse ataque, eles decidiram barricar todas as entradas com madeiras para evitar que outra tragédia desse tipo pudesse acontecer novamente. E quanto à mãe do Jeff, bem, ela não morreu. Porém, no local onde a criatura perfurou, cresceu uma espécie de bolha que causa uma dor tão forte que ela nem mesmo consegue andar. E o pobre do Jeff fica extremamente sentido vendo a mãe dele naquele estado. Por tudo isso, o Jeff também comenta que eles possuem reservas de água para 2 semanas. E olhando pela janela, só lembrando que no segundo episódio, o Sumo também vê uma imagem dele mesmo crucificado como Jesus Cristo. Voltando, o Jeff sugere para outra mãe dele que ele, o Sumo e o Clarencio poderiam sair para procurar mais recursos, já que até agora nenhuma das calamidades parece afetar aqueles que possuem a marca da salvação. Porém, a mãe dele nega e proíbe qualquer pessoa de sair daquela casa. Isso irrita principalmente o pai do Sumo, que avisa que ele precisa voltar para casa, pois a esposa e os outros filhos dele estavam esperando pelo Sumo e por ele próprio. A mãe do Jeff então diz para ele não se preocupar, pois em breve todos eles estariam mortos. O pai do Sumo fica bravo com essa frase, mas ela entrega uma Bíblia e pede para ele abrir em Gil Benitorius capítulo 9 versículo 13. Bom, na vida real esse livro bíblico não existe, mas o versículo que aparece na animação bate com o que é dito no versículo 13 do capítulo 9 do livro de Apocalipse. Aqui diz: "E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e eu ouvi uma voz a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos ao rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens." Depois de ler esse pedaço, não me pergunte como é que ele conseguiu ler com os olhos vendados, o pai do Sumo pergunta o que aquilo significava. E a mãe do Jeff avisa que hoje era o 6º dia, e provavelmente agora a 6ª trombeta iria tocar. E quando isso acontecer, as crianças se tornarão um perigo para eles. Por isso eles precisam pensar em... A 6ª trombeta toca. E segundo a Bíblia, nessa trombeta, 4 anjos iriam liderar um exército que iria matar 1/3 da humanidade. O pai do Sumo corre para ver o que tinha acontecido e vê a mãe do Jeff levando um tiro na cabeça do Sumo. Mas segundo a Bíblia, 4 anjos iriam liderar o exército, e nós só temos 3 personagens. Esquece, o 4º anjo acabou de aparecer. E se prepare, porque o próximo segmento é a mais pura fumação de droga que vocês vão ver. Shed blood for me. I accept a gift.
Total reset. Total reset. Doors new. Next step. Back up. Esse carinha legal aqui é o Gilbert, um dos colegas de classe do Clarence. E digamos que ele é um personagem bem estranho. Eu não tô falando estranho no sentido dele ser louco ou algo parecido, mas sim no sentido dele ser quase uma coisa sobrenatural. Só dando alguns exemplos pra vocês, ele nunca se move em nenhuma cena, ele sempre aparece em qualquer lugar, em qualquer hora, e principalmente, ele nunca mexe a boca pra falar, mas de algum jeito, todos conseguem entender tudo que ele fala. No estoy portándome como un bebé. Tú te apoderaste de mi fiesta. Gilman. E bem, devido a essa natureza sobrenatural do personagem, é muito comum que animadores que fazem vídeos de horror de Clarence Otimista retratem o Gilbert como se ele fosse um tipo de entidade cósmica. E aqui em Clarence Tapes, ocorre uma coisa bem semelhante a isso. Eu acredito que nesse universo, o Gilbert seja um tipo de deus que foi responsável pela criação de todo o mundo de Clarence Otimista. Porém, ao ver toda a maldade feita pelos humanos, o Gilbert decide que ele iria destruir o mundo e reconstruí-lo novamente para ver se as coisas poderiam ir para outro caminho. E no final, quando a gente vê o Clarence em vários estilos diferentes de animação, é basicamente uma metáfora para todas as vezes que o Gilbert tentou reiniciar o universo e falhou. E bem, esse é o final de Clarence Tapes. Eu peço desculpa para vocês por ter demorado para falar desse episódio, já que tem quase um mês que ele foi postado. Mas isso não afeta o fato de eu ter adorado essa série. Sério, ela foi muito boa de se acompanhar. E eu espero que o Léo 30 produza mais animações nesse mesmo tipo de qualidade no futuro. Indo mais, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva e tchau.